Fala, meus amigos! Como é que vocês estão? Começando aqui mais um episódio do Sampa Mais Digital, o podcast da Brad, hoje em dia especial, porque eu tô muito feliz em receber Leandro Morano. Feliz demais de estar participando, Lucas. Obrigado pelo convite. Obrigado, Sampa, pelo convite, por estar aqui, a Bradi. Bom, bora falar um pouquinho mais sobre Muito bom. Customer Experience É hoje, isso né? aí, já entrando no tema. Muito feliz, Leandro é de Barretos, mais uma pessoa do interior forte, o povo forte do interior aqui em São Paulo vencendo na selva de pedra. Então hoje nós vamos falar sobre desvendar o mundo do Customer Experience. E aí eu confesso que eu estava até me confundindo aqui, né? Mas antes de entrar no tema, eu vou falar, quero ouvir um pouco mais do Leandro. Por favor, se apresente, meu amigo. Muito obrigado, Lucas. Bom, eu sou General Manager da Hero, também sócio fundador, né? A agência Hero, ela é uma agência full service. A gente está há 11 anos no mercado, né? E muito da minha rotina hoje, né? Construir a carreira no mercado publicitário. Já estive na área de projetos, já estive na área de atendimento. E hoje eu faço essa área de gestão, né? De todas as áreas dentro da Hero, buscando sempre melhorar a experiência do consumidor, a experiência dos nossos clientes, né? Aqui da agência Hero. Agência essa que o Lucas também é sócio fundador, né? Então, muito feliz de estar aqui podendo falar sobre um tema tão importante para a gente, né? E de compartilhar contigo aí esse episódio. Que bom que deu certo. Fico Legal. muito feliz. Obrigado pela presença. Feliz demais. Conheço esse cara só há 18 anos, mais do que metade da minha vida, né? Dá para fazer um podcast só de história, né? Só. Dá para fazer. E eu disse que eu estava me confundindo porque eu sinceramente estava falando em algum momento aqui de CS, né? Gerente de sucesso e Customer Experience, e aí o Leandro me disse, olha, vamos lá, vamos colocar aqui pingo nos is, né? Pingos nos is. Então, por favor, definição de Customer Experience, né? Então, Lucas, até a gente estava conversando, né, sobre Customer Success, que é uma área presente em boa parte das agências, né? E essa área, né, ela mapeia o Customer Experience, né? Então, a experiência do consumidor. Então, quem são, né, os nossos consumidores da agência, né? São os nossos clientes, né, os nossos anunciantes. Então, todo tipo de ponto de contato que você tem com o seu cliente, né, dono de agência, você que quando mapeia os processos da sua agência tem que se preocupar muito, né, com como o seu cliente está contatando você, as formas, a experiência que ele está tendo dentro da agência, com as entregas, com o processo de entregas, né? Então, o quanto ele ali, né, na hora de receber o seu material, né, o quanto ele está tendo uma experiência positiva, né? Porque nesses anos de estrada, né, a gente vê que não só o resultado, às vezes, mantém um cliente na casa, né? Então, a boa jornada dele dentro da agência, a confiança que ele tem no seu trabalho, na forma como você executa o trabalho, na forma como você cumpre os prazos, né? Isso tudo gera uma experiência positiva que faz com que ele tenha uma balança que vai fazer com que ele permaneça, né, na sua agência durante muito tempo. Então, é um tema muito importante do qual a gente precisa se atentar e sempre estar olhando, porque a experiência do seu consumidor ela tem que ser avaliada de tempos em tempos, porque ela pode ter mudado, né? E ali, às vezes, se você não acompanha essa mudança, você fica para trás, né? Você falou de um ponto que é muito importante, que não só de resultado vive uma agência, né? A gente também vive de relacionamento. Exatamente. Acho que o marketing digital trouxe uma realidade um pouco mais de performance
para as agências e para as relações com os clientes, mas não deixou de ter aquele lobby, né? Aquela coisa de o cliente está satisfeito, ele fica, né? E aí eu te pergunto, quais são esses elementos-chave que a gente tem que se atentar na hora de entender a experiência do usuário, do cliente? Veja, Lucas, são os pontos de contato, né, que a gente tem com ele, né? Então, um processo claro de entrada de cliente, por exemplo, é super importante. Então, como que esse cliente ele vai transitar, por exemplo, de ser um cliente em potencial, a partir de ser um cliente em potencial, tornar-se um cliente de fato, e qual experiência que ele vai ter quando ele entra na agência efetivamente, né? Então, como que vai ser a sua reunião de briefing, se você vai ter um atendimento, que nível de atendimento você vai trazer para esse cliente, porque às vezes, né, você gera uma expectativa na hora da venda. Isso é muito comum em agência, né? A gente que está na estrada há bastante tempo já viveu isso, inclusive, né? E hoje a gente tem um nível de maturidade maior por já ter passado por essas situações, né? Mas às vezes você gera uma expectativa na hora da venda e na hora de você colocar esse trabalho para dentro da agência como forma de execução, né? Não é você que atende, né? É outra pessoa. E aí essa outra pessoa às vezes não vem com o mesmo nível de informação que você tinha. Você já gera um ruído. Isso gera uma experiência ruim. Você está tendo ali a sua parte de experiência do cliente, né, afetada. Então, ter fluxo de informação, por exemplo, bom, de maneira clara, passada de partes em partes, é uma forma de você gerar uma experiência positiva para o seu cliente. Então, independente de sistemas, né, o que é importante entender no Customer Experience é o framework que você vai usar, né? São os processos que você vai fazer para que o seu cliente tenha uma boa jornada dentro da sua agência. E isso, né, você vai mapear, observando, fazendo pesquisas, vendo ali o churn, né, da sua agência. Então, o quanto você está mantendo os clientes, o nível de renovação que você tem para os seus clientes, quando você perde uma renovação ou quando você toma uma rescisão, quais motivos geraram esse tipo de comportamento do cliente para que você possa ir afinando as arestas e tendo um processo cada vez mais positivo na jornada dele, né? Entendi. Então, Você colocou muito alguns KPIs que devem ser definidos para que você consiga analisar esse grau de satisfação, né? Acho que esse é o ponto inicial. exato, exato. Então, por exemplo, um indicador que a gente olha muito lá na agência que é o churn, né? O quanto que a gente está tendo de rescisão. Outro indicador que a gente olha que é muito importante para nós é o indicador de renovação, né? Porque existem gravidades diferentes em cada uma desses indicadores, né? Então, assim, Pesos diferentes. pesos diferentes, né? Um cliente, quando ele quer rescindir o contrato com você, ele está num nível de insatisfação muito alto, né? Porque ele topa ali pagar, às vezes, uma multa rescisória, né? Isso falando em agências que estão melhor estruturadas, com contrato assinado com os clientes e tudo mais. Então, às vezes, o nível de insatisfação do cliente é tão grande que ele topa rescindir e pagar uma multa. Então, aí você tem que fazer uma avaliação um pouco maior dentro do teu processo, as coisas que geraram nele essa insatisfação. Já a não renovação, ela também é ruim, né? Mas ela não teve uma insatisfação tão grande do cliente a ponto dele rescindir, não querer mais ver ali a tua agência na frente, né? Vamos dizer assim. Então, mas também é importante porque você não consegue fazer uma venda novamente. Então, na balança para ele, né, acabou sendo mais negativo do que positivo. Então, são alguns indicadores que a gente avalia. Além disso, né, é muito importante para nós pesquisa, né? A gente faz lá na Hero, né, pesquisa de NPS, para entender como que cada área está performando frente aos nossos clientes, né?
E é uma cultura também, né? Então, assim, quando você disparar a primeira pesquisa de NPS, os seus clientes não vão responder. Quando você disparar a segunda, eles também não vão responder. Então, você tem que ir criando uma cultura de disparos para que o cliente vá entendendo que você quer saber dele informações que são importantes para atender ele melhor, né? Então, você vai criando essa cultura aos poucos, né? Então não espere também que, poxa, mas eu disparei a minha pesquisa e ninguém respondeu. Dos meus 10 clientes, 20 clientes, um respondeu, dois. Mas ali você já tem alguns indicadores, algumas coisas para você começar a trabalhar a melhoria do teu processo, a melhoria do teu framework ali de experiência do cliente, né? E até a não resposta pode ser um indicador, Com né? certeza. Porque se ele tiver muito ou satisfeito ou insatisfeito, ele vai responder. Se ele estiver no meio do caminho ali, Exato. ele não vai ficar indiferente. Agora, interessante sobre isso foi que você falou sobre método das coisas, né? Procedimentos, você estava falando de contrato, né? É incrível, mas eu acredito que tem muita agência aí que eventualmente pode não ter essa formalização jurídica da prestação de serviço. E isso parece bizarro, mas muitas vezes acontece, a gente vê isso no mercado. Eu vou te falar que é até o comum, viu, Lucas? Muita gente trabalha no famoso fio do bigode ou na palavra, né? E isso faz parte da jornada, da experiência do cliente. Você imagina, um contrato, uma proposta comercial, algo escrito. Gente, a gente costuma, nós marqueteiros, né, costumamos dar nomes difíceis em inglês para, às vezes, coisas simples, né? Uhum. Então, eu acho que a didática que você vai ter no negócio, né, mostra solidez e isso gera confiança para o cliente, gera experiência positiva. Então, se você... era muito comum lá no começo da Hero, há 11 anos atrás, vamos entrar num negócio que não vai ter contrato lá, né? Aí ficava o disse pelo não disse, tinha que... Então é uma experiência super negativa para o cliente. O cliente não sabe o que ele comprou, não sabe o que ele está recebendo. Então as coisas têm, quanto mais claras elas forem, mais confiança se gera. Confiança é experiência positiva. Então coisas simples que a gente às vezes quer dificultar ou falar, não, para eu fazer um processo de customer experience na minha agência, eu preciso de um sistema. Não, porque se você tiver o sistema e não tiver o framework, uma metodologia, algo claro para o seu time, o que vai acontecer? Esse sistema vai ficar subutilizado, isso vai ser mais um custo para a sua agência. Então, eu acho que os processos eles vão começando de maneira mais arcaica, simples, e eles vão, né, se transformando em algo mais complexo, né? E isso vai gradativamente conforme você vai conseguindo executar, né? Eu lido muito com a parte operacional dentro da agência, né? Então, eu me preocupo muito com o fluxo de trabalho, o fluxo de informação, como que o cliente, como que está o nível de satisfação do cliente, para que a gente possa gerar experiências positivas lá dentro da Hero. Porque é isso que vai manter os nossos clientes. A gente já teve cliente que, cara, dando rios de resultados, mesmo assim o cliente não ficou, né? Então, assim, não é só resultado, não é só performance, né? A gente tem o relacionamento também como um ponto-chave de sucesso, né? A experiência do seu cliente dentro da sua agência também é uma forma de você reduzir churn, de você manter o cliente anos e anos dentro da casa e, né, tendo um processo claro do que você está entregando, do que o cliente está recebendo e tendo lá na ponta ele satisfeito, né? Esse mapa de processos que acontecem durante a jornada do cliente, ela tem que ser muito bem feita, né? A gente teve um professor, e eu sempre sempre uso essa frase, o Marcelo Miyashita, né? Em marketing de serviços, procedimento é performance. Mais do que bonita essa frase, ela é muito verdadeira, né? Porque isso mostra
qual é o nível de seriedade da agência e você consegue entender aonde que você eventualmente pode melhorar, o que vai bem e o que não vai, porque senão você envelopa tudo e você não consegue compartimentalizar e entender aonde está o ponto para poder melhorar, né? Exatamente, exatamente. E aquela coisa, né? Quanto maior o nível de organização, mais coisas você vai colocando para incrementar e surpreender, né? Então, hoje a gente tem a inteligência artificial, né? Como que dentro de um processo claro de customer experience que você tem, né, dentro de processos que você tem dentro da sua agência, como que você pode, por exemplo, trazer a inteligência artificial para esse bolo, Bom né? ponto. Como? Então, por exemplo, né, a gente tem aí uma série de ferramentas como o ChatGPT-4, por exemplo, aonde ele pode ajudar a sua agência do ponto de vista de entendimento de informações que você captou. Então, você traz essas informações para o ChatGPT e ele te ajuda a processar isso. Isso é uma dificuldade que a gente tem na Hero e que sistemas como esse estão ajudando a gente a processar melhor a informação, porque é uma das dores, né? A gente tem, às vezes, muita informação na mão, mas a gente não tem pessoas para que possam processar essa informação, né? Então a inteligência artificial vem para ajudar a gente a entender melhor essas respostas, né? A entender melhor como que os seus anunciantes, né? Eles estão trazendo o nível de satisfação deles para vocês, Uhum. né? Para você, né? Então eu acho que isso é uma, né, ferramenta. A gente tem, por exemplo, ferramentas de chatbot, né, que a Zenvia faz com automação. Você pode fazer vários tipos de inteligência artificial. Isso pode ser um modelo de negócio de atendimento automatizado, que vai ter uma experiência instantânea para o cliente, que ele está buscando uma solução rápida, conveniente, e que não precisa de uma interface humana. A gente tem que, por incrível que pareça, pesquisas que indicam que os seres humanos preferem conversar com robôs do que com outros seres humanos, Sério? por chat, né? Então, porque é mais objetivo, ele Entendi. consegue esclarecer mais rápido Para fazer aquela coisa inicial. aquela coisa inicial. Olha Então, por só. exemplo, isso pode ser uma forma de você incrementar o seu atendimento, de você agilizar algumas relações que você tem com o seu cliente. Então, são coisas que você pode trazer para o seu negócio que vão fazer um grande diferencial a ele. Mas, de novo, né, eu acho que não adianta você começar a construir uma casa pelo telhado, né? Uhum. Então, assim, não adianta você querer implementar a inteligência artificial no seu negócio se você não tem um processo claro de como é a jornada do seu cliente, se você não tem isso mapeado, né? Uhum. Então, é importante que primeiro você mapeie a jornada do seu cliente, entenda os pontos de contato que você tem com ele e qual a experiência que ele tem atualmente com a sua agência. Porque hoje ele já tem uma experiência. Se você tem cliente, se você tem ponto de contato com o seu cliente, você tem uma experiência que o seu cliente passa, né, dentro da jornada dele dentro da sua agência, né? Então agora a gente tem que, a partir do momento que você mapeia isso, você passa a criar processos simples para poder quantificar. Então, pesquisa NPS, que a gente citou aqui, para poder mensurar isso e tomar atitudes, né? Mensurar o seu churn, mensurar a sua taxa de não renovação, fazer pesquisas de NPS sobre as suas áreas, né? Então, a sua área de atendimento, sua área de projetos, sua área de criação, sua área de mídia, e aí vai, né? Falando um pouco de atendimento, porque experiência o cliente sempre vai ter, pode ser positiva ou negativa, né? Sim. Qual é o papel do atendimento em uma busca por excelência na experiência do cliente? Então, como que a gente pode... Como é que o atendimento pode...
atuar nisso? Assim, o atendimento é quem faz a ponte com o cliente, né? Então, assim, a jornada do cliente passa pelo atendimento, né? Querendo ou não, né? Então, se a gente tem uma jornada positiva, o atendimento tem muita parte nisso, porque foi ele quem tocou o cliente, muitas das vezes, né? É lógico que, por exemplo, na Hero, nós temos processos onde o atendimento toca o cliente inúmeras vezes, mas outras áreas também tocam o cliente, né? Também falam com o cliente, mas de maneira sempre organizada pelo atendimento, né? Então, assim, dentro do processo de atender o cliente, é importante que o atendimento esteja bem treinado, que ele saiba ali aonde buscar informação para o cliente, que ele entenda também do universo do cliente, para que ele possa gerar um atendimento positivo. E isso é uma parte da equação, né? Além do atendimento positivo, nós temos que ter entregas boas, que estejam alinhadas à expectativa do cliente. Então isso vai juntando o quebra-cabeça para fazer com que você tenha a experiência do cliente como um todo sendo uma experiência positiva, na qual ele compra, indica, né? Que para as agências é um dos principais canais de novos clientes é a indicação, por exemplo, né? Lógico que tem diversos outros, mas a indicação é um canal que ajuda muito a fazer com que as agências cresçam, né? Então, o atendimento ele é uma ponta importante. O Customer Success, né, que é uma área que a gente estava falando aqui nos bastidores, Tá meio né, confundindo. também é uma área muito importante para gerar uma experiência positiva para o cliente. Então, além do atendimento, né, ter uma área preocupada em fazer com que a experiência do cliente seja positiva, que os resultados que ele busca sejam alcançados, que o nível de qualidade que ele espera nos materiais que ele está recebendo também estejam dentro da expectativa dele. Então, conforme você vai tendo mais estrutura, né, você vai conseguindo cercar melhor o teu cliente para que ele tenha jornada positiva, né? E jornada positiva está também relacionada às pessoas que ele vai lidar no dia a dia. E essas pessoas têm que estar preparadas, têm que estar treinadas, porque senão você acaba gerando ruídos, né? E esses ruídos são ali experiências que não atingem a expectativa, experiências negativas. E eu costumo dizer que quando você tem muito ruído, isso ensurdece o cliente, ele pula fora, né? Ele não consegue mais te escutar, né? Uhum. Então, Sensacional, cara. eu acho que é muito isso, a gente evitar os ruídos, né? Nós como comunicadores, evitar os ruídos de comunicação para que a gente se comunique de maneira clara e eficiente com o cliente, né? Leandro, você tem um background de agências de diversas formas de atuação, mais offline, né, no começo, agências full digital, enfim, você tem uma experiência boa nisso. E aí, eu te pergunto, você vê diferença no atendimento de uma agência que era da velha mídia, né, da mídia de massa e hoje para de marketing digital? Cara, diferenças, elas existem por conta das épocas, né? A gente está há bastante tempo nisso, né? Então, antigamente, você não tinha... Quando eu entrei no mercado, redes sociais estava começando ainda, né? O que eu vejo que mudou muito de lá para cá, eu acho que é a velocidade, assim. Hoje, né, pelas ferramentas que a gente tem uma cobrança maior por ser mais veloz, por atender de maneira mais dinâmica. Mas, cara, os processos acabam sendo os mesmos, né? Porque no final do dia são pessoas lidando com pessoas, entendeu? Então, o que muda um pouquinho são as ferramentas, um pouquinho de expectativa que o cliente tem, que mudou um pouquinho, né? Então, às vezes, o cliente do passado prezava muito pela qualidade, refinamento. O cliente agora do presente, né? Ele já não tem mais essa exigência, mas ele tem a exigência da coisa ser rápida, né? Então,
você vai, por isso que eu falo, a experiência do cliente ela vai se transformando também de acordo com o mundo, né? O mundo vai mudando, as jornadas vão mudando, as tecnologias vão mudando e o teu cliente ele muda a jornada dentro da tua agência debaixo do teu nariz e se você não estiver olhando para isso, né? Você vai acabar perdendo o seu cliente para uma outra pessoa que já está embarcada nessas novas realidades, né? Então, hoje a gente fala muito sobre inteligência artificial. 2 anos atrás era o metaverso. Então, assim, são tecnologias que, no fim das contas, no final do dia, são ferramentas igual o Photoshop, que vão te ajudar a você montar o seu framework, o seu processo dentro da sua agência para fazer ali algo que vá gerar valor, que o cliente vai reconhecer esse valor e com isso você vai conseguir ter uma boa jornada com ele, uma jornada também que seja lucrativa para a sua agência, né? Então não adianta nada você mover rios, né, e fundos para aquele cliente não é um cliente que está te dando ali, né, lucro ou está fazendo com que a sua agência cresça, né? Então isso também acontece muito, né, dentro do nosso mercado, né? O contrato é mal feito, o cliente gosta da agência, mas não é porque você tem um nível de qualidade alto, é porque ele sabe que ele está ali pagando pouco e recebendo muito. Então, assim, são coisas que é importante a gente sempre estar de olho, né? Nas relações que a gente está construindo com os nossos clientes, né? Se essas relações são realmente relações de parceria, né? A gente sempre fala isso. Legal. A gente sempre fala isso, né? Relação de parceiro. Eu quero ser seu parceiro, né? Mas o que significa ser parceiro, né? Então, ser parceiro é uma relação de ganha-ganha, né? Não só a agência ganhar, não só o cliente ganhar, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma política lá dentro da Hero, que a gente está construindo isso, né? Agora, o cliente que compra um número de horas, ele vai receber aquele número de horas, né? Nem mais, nem menos, né? Porque também acontece, às vezes, agências que estão mal organizadas, né? Às vezes vende 100 horas para o cliente e entrega para ele 50 por mês. Aí, poxa, é um cliente bom, que ele não reclama, que ele dá lucro, mas você está deixando ele de escanteio por conta de um outro cliente que é ruim, que te dá prejuízo, que te consome muito mais horas daquilo que ele comprou. Então, e às vezes é um cliente que te critica muito, fala muito mal do trabalho. Então, assim, ele não está tendo uma jornada positiva. Isso está gerando para você, né, um custo alto, fixo de equipe também, porque a equipe pede para ser trocada, ou fala que, né, o cliente é muito difícil. Também a gente sabe, né, que, de novo, né, no fim do dia são pessoas, então aquela pessoa que não está motivada a trabalhar para determinado cliente, ela acaba deixando passar algumas coisas, não atende bem, né, não cria bem, então começa a pegar alguns ranços aí. Então, e aí tudo isso está conectado à experiência do cliente, né? Uhum. Porque a gente vê também em alguns casos lá na Hero, por exemplo, que se você tem a entrada da conta, né, e essa entrada da conta não é uma entrada boa, o cliente não tem uma primeira impressão muito boa do trabalho, do serviço, da organização da agência e tudo mais, dificilmente você vai renovar com ele. Você consegue até manter ele dentro da casa durante o período de contrato, mas dificilmente você vai ter uma renovação com ele. Então, é importante sempre estar entendendo a jornada dele e corrigindo rotas quando necessário, né? Uhum. E como é que a gente pode olhar para o futuro e ver alguma tendência, para que caminho que o CX, né, o Customer Experience, vai? O que a gente tem por vir? Lucas, eu vejo muito a experiência do cliente, né? Ela vai ser algo híbrido, na minha visão, né? Entre robôs, né? Até por conta de otimização de processos, né? Inteligência artificial, a gente tem uma crescente
no desenvolvimento de ferramentas das mais diversas, gente, experiência do cliente, para mapear, né? Então, por exemplo, você tem sistemas de atendimento ao cliente que mensuram tudo, né? Então, a gente tem um sistema lá na agência, que é o SIGA, né? SW, que é um sistema que a gente consegue, por exemplo, o cliente tem a visão, né, dos jobs dentro da casa, tem a visão das horas que são gastas em cada trabalho, e o SIGA traz toda essa informação para a gente, número de horas por pessoa, por cliente, por job, e tudo isso é informação que pode ser processada, né, que a gente já está processando com a ajuda de inteligência artificial. Então isso já ajuda a gente a ter melhores caminhos para mapear a jornada do nosso cliente, né? Então isso é um ganho que a gente tem de eficiência, né? Eu precisaria de um analista de dados para me dar caminhos. Hoje a inteligência artificial está me dando caminhos através dos dados que eu estou imputando a ela, né? Uhum. E eu vejo também a parte de atendimento, assim, eu acho que cada vez mais, né, o atendimento ele vai ser ajudado por essas inteligências artificiais cognitivas, né, que conseguem responder, né, às pessoas de maneira clara, rápida. Então eu vejo muitas agências desenvolvendo atendimentos cognitivos com inteligência artificial, porque você imagina, você pega uma grande agência, elas têm departamento de atendimento gigantescos, né? A gente trazendo não para o universo de agência, mas olha, por exemplo, e nem falando em inteligência artificial, mas olha uma pequena mudança que o McDonald's fez. Olha o ganho que ele teve Dos tablets, que dos você vai lá tablets. e só pega lá. Exatamente. Olha o ganho de eficiência que ele teve. Então eu acho que pode ser um caminho para agências também em cima dessa questão de inteligência artificial cognitiva, né? Que ela consegue ter ali linhas de raciocínio, né? Então eu acho que as agências vão começar a olhar para isso também e criar sistemas que possam ajudar, né? Nós temos até sistemas de venda, né? É que agora me fugiu o nome, mas tem sistemas também de venda que vai te trazendo o pitch ali conforme você vai alimentando o sistema, né? Uhum. Então eu acho que um atendimento híbrido, humano, com robôs, eu acho que é uma tendência, algo que vai evoluir. E né, tecnologias imersivas também, né, cara? O metaverso, parece que não, mas ele está aí, ele ainda acontece, funciona. E eu vejo que também é algo que vem crescendo muito, né? A questão do jogo, de você criar joguinhos ali para o cliente ter uma jornada bastante interativa, que ele vai vencendo etapas, né? Porque, cara, quem que não joga, né? O ser humano também, desde que pequenininho, ele é condicionado a jogar. Então, isso faz parte da nossa vida, É um né? gatilho mental, né? O gamification vem desse princípio, né? Exatamente. A gente estava vendo algumas tecnologias que estão sendo lançadas e o óculos de VR é algo que continua de realidade aumentada. Então, se falou muito de coisas... As coisas são cíclicas, né? Então, se falou muito disso e aí acabou e tal. Bom, se tivesse acabado, a Sony não estaria fazendo uma parceria agora para lançar o dela. O Meta acabou, né? O The Horizon não rolou muito, mas o óculos continua. E eles estão fazendo o 3, o 4 e por aí vai. Me diga uma coisa, sobre atendimento, como é que é a tua visão em relação à pandemia, né? Você acha que mudou alguma coisa, não mudou? Contato físico, né, pessoal, online? Cara, mudou, assim, no meu ponto de vista, eu acho que mudou muito essa questão acelerou, na realidade. Eu acho que a gente tinha já empresas, por exemplo, você pega hoje a maior plataforma de sites do mundo é o WordPress, né? 80% dos sites do mundo são em WordPress. E o WordPress é uma comunidade online, que não tem escritório físico. E sempre foi assim. E funciona. E muito bem. Sim. Entendeu? Então, eu acho que já existia, cara.
Só que acelerou, né? A gente teve com a pandemia, um aceleramento dessa percepção de que é viável fazer tudo online, dá para fazer. Então, eu te vendo pela câmera, eu consigo ter ali algumas características, né, do, do presencial, né? E aí que entram essas tecnologias imersivas, né? Que você consegue fazer interações. Então, você pode ver, né? Tanto o software da Microsoft, o Teams, né? Quanto o Google Meet, né? Eles não param de lançar funcionalidades interativas. Por quê? Porque isso vai fazendo com que você prenda cada vez mais ali a atenção das pessoas, e isso é como se fosse um presencial, né? Porque no presencial, né, se a pessoa está ali olhando para o celular, né, alguém dá um toque nela, alguém falou, para aí, não sei o que e tudo mais. Então, essas interatividades que a gente tem, né, nos softwares cada vez mais evidentes, e o Teams vem muito forte com essa coisa de inteligência artificial, então tem plugin já que faz a ata automático da reunião, tem plugin que grava a reunião e depois transcreve toda a reunião se você quiser. Então já tem diversas soluções, principalmente no Teams, por conta da Microsoft ter adquirido o GPT, né? Que ajudam nesse atendimento online, né? Então, cara, assim, eu acho que muito assim, a gente tem espaço para todo mundo, né? Então tem espaço ainda para o atendimento presencial, para o porta a porta. Só que o que eu acho, né? Eu acho que essas tecnologias elas acabam barateando muito o custo, né? Então, assim, você vai ter um aumento de variações que você vai ter, tipo, de serviços que você vai vender, né? Então, a gente já tem diversas empresas de tecnologia que faz ali o atendimento, o sucesso do cliente, ela faz uma reunião por mês com você, online, né? Os sistemas, boa parte dos sistemas fazem isso, né? Então você pega, por exemplo, o RD Station, né? Eles fazem isso. Você tem lá um Customer Success, né? E esse Customer Success, ele te atende lá uma vez por mês. Ele tem conversas periódicas com você, mas sempre online, né? E por quê? Porque eles têm um custo baixo, né, para fazer esse atendimento às agências, né? Eles não cobram nada da agência. Então é lógico que, pô, cara, como é que o Customer Success da RD vai pagar gasolina, a quilometragem do carro ou um Uber para ir lá te atender de graça, né? O Sebrae faz isso também, ele faz programas de atendimento aos empresários. Por exemplo, tem um programa o Ali, né? A gente já participou, que também são atendimentos, só que do Sebrae é presencial. Por quê? Porque ele tem incentivo da grana do Estado que dá para ele ajudar as empresas, né? Então, os consultores vão presencialmente até as empresas. Então, tudo eu acho que vai depender, né, do seu modelo de negócio, né? E se o seu modelo de negócio comporta ou não um atendimento presencial. Por quê? Porque um atendimento presencial ele é mais caro. Ele custa mais, ele vai ter o tempo de deslocamento, ele vai ter a grana que vai gastar para ir até o cliente, então ele vai ser mais caro. Então, o cliente que quer um atendimento nesse nível de curadoria, de abraçar ele, né? Ele tem que pagar mais caro. Então, por isso que eu acho que a gente vai ter mais variações aí do ponto de vista de serviço, e na realidade nós já estamos vivendo, né? Tem, como eu disse, tem diversas agências, sistemas que já precificam dessa maneira, né? Até falando aí de uma exigência maior no atendimento, pagar mais caro, a gente vê o mercado de luxo com um nível de excelência em atendimento muito grande, né? A gente teve agora em Aspen, a XP sempre leva os melhores clientes nessa época agora para curtir um lounge em Aspen. A gente vê o trabalho que o G4 vem fazendo nos Masterclass, né? A Honda tem um clube de golfe aqui em São Paulo que ela recebe clientes, enfim. O próprio RD Summit tem uma experiência que a gente já foi algumas vezes e a gente sempre fica encantado.
E aí a gente pode falar muito claramente da cultura do encantamento Disney, né? Mas quais seriam aquelas empresas que você fala, meu, me serve de referência? Cara, só até fazendo uma consideração sobre isso que você falou, né? Isso é experiência do cliente na veia, né? Mas ele foge daquela de dia a dia do atendimento, né? Repare que todos esses casos que você citou, né? São experiências que transbordam o dia a dia, né? Então, por exemplo, essas são empresas muito consolidadas, que inclusive você me perguntou, algumas que eu admiro, essas são algumas, né? Que eles têm muito bem mapeado a jornada do cliente deles e eles gamificam as coisas. Por exemplo, você falou da XP, né? Que ela leva os melhores clientes, então isso é uma gamificação. Sim. Como é que eu posso ser um melhor cliente da XP? O que eu tenho que fazer? E aí eu vou buscar para ganhar a minha mochila e ir para Aspen. Então você gamifica, você traz uma para a experiência do seu cliente, né? Uma jornada que gera ali para ele também uma gamificação, um jogo, né? Para ele ir vencendo, né? Mas são empresas muito consolidadas, com grande poder de investimento, né? Então, colocando isso para a realidade de uma agência menor, né? É algo Dá para fazer? que dá para fazer, né? Mas de novo, né? Eu acho que primeiro você estrutura bem os pequenos processos, conhece bem a jornada do seu cliente, para que você possa ali dentro dessa jornada inserir pontos que vão ser pontos que vão fazer ele ganhar mais, né? Então assim, por exemplo, o cliente que não extrapola horas na minha agência, que é lucrativo, que gosta do trabalho, que não gera refação, esse cliente não merece algo a mais? Um transbordo? Um transbordo, né? Ele não merece alguma coisa porque ele é um bom cliente, porque, pô, faz sentido para minha agência, né? Então são coisas que a gente pode pensar desde que a gente tenha um processo, né? Claro de qual é a jornada do cliente dentro do nosso negócio, né? Dentro da agência. E aí a gente pensando em CX, né, em Customer Experience, quais são os benefícios que são mais tangíveis e aqueles que não são tão tangíveis para as empresas e para os clientes, né? Então, a empresa Cara, que se preocupa com isso, o que ela tem de benefício? no meu principal, assim, principal ponto é grana. Ela tem mais grana. Porque ela tem mais dinheiro entrando do cliente, ela vai ter um trânsito melhor no cliente, né? Então, ela vai conseguir vender mais, ela vai conseguir crescer o contrato, então ela vai ter mais grana, né? E também outra experiência que a gente tem é cliente que está comprando mais coisa, não é um cliente que vai rescindir, não é um cliente que vai te dar problema para renovar. Então você vai reduzir o churn, você vai ter o cliente por mais tempo, isso aumenta o seu CAC, né? Então o seu custo, né? Isso melhora, né? Aumenta não, melhora, né? Diminui, né? Reduz o custo por aquisição. o custo por aquisição. E na realidade o que eu queria falar, que eu me confundi aqui com todos os termos, é que aumenta o LTV do teu cliente, né? O lifetime value dele. Então, o LTV do teu cliente vai ser maior, ou seja, você vai diminuir o seu custo por aquisição, você vai ter mais indicação. Isso vai, quando a indicação é custo zero para você adquirir aquele cliente. Você vai ter ele por mais tempo, né? Então isso vai aumentar a tua receita a longo prazo. Isso vai te dar também mais poder de negociação, porque se você tem o cliente por mais tempo, tem mais clientes, você já consegue ter uma estrutura maior na tua agência, alocada, e isso ajuda você a reduzir ali negociações, porque você consegue ter uma equipe operante fixa, né? E às vezes com lacunas ali para colocar mais job. Então, assim, quem se preocupa com Customer Experience, eu acho, no fim do dia tem mais grana, cara. Tem mais dinheiro, né, no bolso, tanto dos clientes que estão na casa, né, quanto também aquisição de novos clientes. Mas me diga uma coisa, aquela pequena e média agência que quer investir em Customer Experience, custa mais caro para ela fazer isso? Não, é como eu disse, eu acho que o primeiro passo, né,
é entender a jornada do consumidor dentro da sua agência, né? Entender a jornada do teu cliente. Então, por onde o teu cliente passa, por quais áreas, né? Então, em cima disso, você vai passar a desenvolver o seu framework. E aí, como qualquer área, qualquer coisa que você for fazer dentro da sua agência, né? Isso vai requerer investimento com o tempo, né? Mas assim, não adianta você querer investir rios de dinheiro se você não tem um processo claro. Então, eu acho que o primeiro passo, né, é entender a jornada do teu cliente. Entendeu a jornada do teu cliente? Como é que eu posso melhorar essa jornada? Né? Como é que eu posso gerar experiências mais positivas? E aí que vão entrando os investimentos e as ideias. Né? Eu acho que, acima de tudo, a agência é um negócio que vive de ideias. Então, ideias, às vezes, simples, né, fazem toda a diferença, cara. E, às vezes, eu costumo dizer isso muito na Hero, né? A gente não precisa redesenhar a roda. A gente só precisa fazer com que ela gire mais rápido. É diferente. Então, assim, você vai ver a roda girando ali e você vai pegar algumas coisas que podem fazer ela girar mais rápido. Por exemplo, a roda está girando devagar. Pô, por que a gente não bota mais um óleo ali? O óleo vai fazer com que ela gire mais rápido. Tá vendo? É uma coisa simples. Então, assim, não derrube o seu castelo e faça ele de novo. Cara, só derruba uma parede ali, amplia a sala e você tem um conceito completamente novo de sala, né? Então, eu acho que o que fica aqui, que não é uma coisa, o que eu queria, né, dizer, que não é um bicho de 7 cabeças. Né? Nem custa caro. E nem custa caro. E para começar, é você começar a olhar para isso, né? E aí ir fazendo os investimentos gradualmente, conforme for crescendo a importância disso dentro da sua agência, e conforme você vai vendo que faz a diferença, né? A simplicidade é o grau mais alto de sofisticação. Já dizia Leonardo da Vinci, né? É isso aí. Legal demais. Bom, então recapitulando, a gente falou aqui da importância dos processos para uma prestação de serviço de excelência, né? Pesquisas para poder entender o que precisa ser melhorado. Cara, pesquisas, SurveyMonkey, software gratuito que você vai usar aí, custo zero, vai te dar um ganho magnífico aí. Façam pesquisa nas suas agências, gente, é muito importante. Muito bom. Tangibilizar a organização, né? Acho que aí dentro de um desenho, né, de processos. Hoje o atendimento é híbrido e eu acho que essa é a grande tendência que você colocou para a gente, é tech mais pessoas. Exato. Tecnologias imersivas, elas continuam e vão ser aprimoradas, é uma realidade, né? E os benefícios, quando você foca nisso, é que você consegue vender mais, menos churn, menos perda de cliente, um custo por aquisição de cliente menor, né? E um LTV, né, maior, você vai manter ele na casa durante mais tempo, né? Exato. E aumenta teu lucro, né, cara? Porque assim, se um cliente permanece na casa por 1 ano, você tem uma lucratividade com ele, porque você teve o custo por aquisição, né? Se ele fica 2 anos, você tem outro tipo de lucratividade com ele, porque na renovação você não teve aquele custo de aquisição que você teve no primeiro ano, né? Uhum. Então você vai aumentando o teu lucro com ele. Então, lucratividade maior sobre o teu contrato, né? Muito bom. Leandro Morano, o famoso Bugio Barretão, carinhosamente Barretão. Por favor, as suas considerações finais. Bom, queria agradecer a Brady, queria agradecer você, Lucas, por ter me convidado aqui. Um prazer fazer parte aqui do Sampa Digital. Estou à disposição sempre, minhas redes sociais ficam à disposição de vocês, Leandro _Morano, seja no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Um grande TikTok. No TikTok. Então, digita lá, Leandro Morano, acha minhas redes sociais. Eu fico à disposição de vocês, gente, para a gente trocar mais ideias, bater mais papo. E eu acho que é isso. Valeu, obrigado. Gente. Eu Valeu que agradeço. pelo convite. Sensacional. Valeu. Eu me senti em casa, não sei porquê. Muito bom, meus amigos. E você está vendo esse QR Code aqui
e até agora você não tirou uma foto aí, meu amigo, é porque você não pode mais esperar. Pare de esperar e venha fazer parte dessa comunidade. Sente aqui, venha discutir comigo, faça sugestões. Enquanto isso, curta, compartilhe, comente, fale o que você quiser e eu vou ver se eu posso responder, viu? Brincadeira. Obrigado, meus amigos. Até o próximo episódio. Abraço. Valeu!